Bom dia, queridos, que a paz esteja com todos. Maravilhoso mais um dia que o Senhor nos deu, né? Estamos ainda afastados, porém perto, né? E nessa manhã nós temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, de tirar um tempo para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor. Eu quero ler com você no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 9. Se você não estiver com a tua Bíblia, preste atenção nesse texto maravilhoso. Cada dia mais estamos perto desse grande dia em que nós veremos cumprido tudo aquilo que a palavra de Deus tem dito, tudo que foi prometido ao povo do Senhor. E Apocalipse fala do Cordeiro, e ele diz assim: eis que os 4 anciãos cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois eu ouvi todas as criaturas existentes na terra e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Assim como os 24 anciãos, assim como os anjos, assim como todos os seres criados por Deus, milhões e milhões de anjos, nessa manhã, nós, filhos de Deus, podemos declarar: digno é o Cordeiro de toda honra, glória e louvor. Que na sua casa você possa declarar: digno é o Cordeiro. Dê a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Às vezes nós precisamos tanto, temos tanta necessidade de um templo físico para que nós possamos ter essa postura de dar honra e glória ao Senhor. Mas essa manhã, seja na sua casa, onde você estiver, você pode prestar adoração a Ele e dar a Ele a honra e a glória que é devida ao seu nome. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, reunidos, Senhor, não em nosso nome, mas em Teu nome. E declaramos, Senhor, a Tua santidade, declaramos, Senhor, a Tua soberania, declaramos, Senhor, o quanto o Senhor é merecedor, o quanto o Senhor é digno de ser adorado. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo encha este lugar, que nessa manhã o Teu Espírito Santo encha a casa de cada um dos meus irmãos, que eles possam ser tocados pelo Senhor, que eles sejam impactados pelo Teu poder, que o Senhor os visite, Senhor. Abre, Senhor, os ouvidos dos teus filhos para ouvir a tua voz. Abre os olhos deles para que possam contemplar as tuas maravilhas. Tudo aquilo que o Senhor tem mostrado nesses dias. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o alfa e o ômega. Jesus, tu és o princípio e o fim de todas as coisas. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Não há outro como Ele. Não há outro que mereça ser adorado, que mereça ser exaltado como o Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, Rei
início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és tudo em nossas vidas. Este é o teu lugar, Senhor. Este é o teu lugar em nossas vidas. O mais importante, o essencial. Quando nada, irmãos, quando nada mais fizer sentido, quando muitas coisas forem tiradas de nós, se o Senhor Jesus for o principal, se Ele estiver no controle de todas as coisas, isso não será tirado de nós. E isso bastará. A presença dEle em nossas vidas bastará. Amém? Vamos declarar que o nosso amigo Santo Espírito está aqui nessa manhã. Ele está na sua casa nessa manhã. O nosso amigo Santo Espírito não nos deixa, nem em tempo de isolamento, nem em tempo de afastamento de pessoas. Ele não está afastado de nós, Ele não está longe de nós. Ele está dentro de nós. A sua presença é real em todos os momentos, em todos os lugares. E nessa manhã Ele virá sobre você para te preencher, Ele virá sobre você para te fortalecer nessa manhã, para te dar vigor, para te dar graça, para te encher de entusiasmo, para viver mais uma semana na presença do Senhor. Ele virá sobre a tua vida. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Jesus, Espírito de Deus, nós ansiamos por Ti. Nosso amigo Santo
pedir ao Espírito de Deus que Ele faça de novo. Assim como Ele fez em Pentecostes, assim como Ele já fez em tantos momentos de avivamento, que Ele faça de novo. Nós somos o seu povo, a sua igreja. Nós queremos, nós precisamos da sua presença. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus para vencer a cada dia, para viver até o dia que o Senhor virá nos buscar. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia! Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele te encha, que Ele te preencha nessa manhã, que a presença dEle seja algo palpável na sua vida, algo que as pessoas possam ver. E quando as pessoas olharem para você, elas possam ver o Espírito Santo de Deus na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz esteja com todos. Tudo bem com vocês? Motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã. Eu aqui em casa, você na sua casa, no trabalho, não sei onde você está. Mas que nessa manhã o Espírito Santo ele possa falar com cada um de nós. Amém? Eu queria compartilhar um texto com vocês. Eu tenho meditado ao longo de toda essa semana nesse texto. Li bastante. E eu penso que diz muito com a nossa realidade nos dias de hoje. O que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6. O texto diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto o amarem a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado porque nós acordamos mais um dia, podemos tomar um café com a nossa família e podemos já nas primeiras horas do nosso dia dedicar um tempo para ouvir a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra, que é vida, que é luz, que é alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Que nessa manhã o Senhor possa estar presente em cada lar, em cada casa, em cada um que está com o seu smartphone, com o seu computador ligado, e que apesar de nós estarmos longe de cada um deles, o Senhor está bem próximo deles, sentado ao lado deles, no sofá, no quarto, onde quer que eles estejam. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio,
E o Senhor tem total liberdade para trabalhar, para agir, para mudar, para moldar cada um de nós, para que possamos a cada dia mais e mais termos a imagem e semelhança de Jesus Cristo nessa terra. Fala conosco nesta manhã. Fala comigo, esteja com cada um de nós. É o que eu te peço e eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, meditando aqui nas palavras do texto, aqui são as palavras do apóstolo Paulo. Todo mundo sabe que eu gosto muito de meditar sobre Paulo. Foi um ícone, foi um referencial para a igreja, para o crescimento da igreja a partir do século I. Final do século I, comecinho do século II. E esse homem aqui, o que me mais marca lendo essas palavras é saber que essas palavras de tanto incentivo, de tanta esperança, de tanto encorajamento, alguns acreditam que foram as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. Era o finalzinho da sua vida. O apóstolo Paulo, de acordo com alguns estudos, ele morreu por volta do ano 67. Uma fonte não muito oficial, não muito precisa, diz que foi no finalzinho de julho de 67. E eu fico pensando que leva um homem a poucas horas, dias, talvez semanas da sua morte, ainda assim pronunciar palavras tão encorajadoras. Aqui nós estamos relatando o final da vida dele. Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria meditar como foi o começo de tudo isso na vida de Paulo. Porque nós temos a tendência de olhar o final das coisas. Quando alguém já conquistou algo, quando alguém já realizou alguma coisa, quando ela está feliz, quando ela está com prazer, quando ela está satisfeita com o resultado do seu trabalho. E às vezes chegamos até a pensar, puxa, que pessoa de sorte. Será que é sorte? Será que não é trabalho? Será que não é esforço? Será que ela não pagou um preço para chegar a um final tão glorioso como esse de Paulo? E é exatamente nisso que eu quero meditar com você. Uma das primeiras coisas que eu fiquei meditando é em que condições que Paulo pronuncia palavras tão maravilhosas. Se nós lermos o capítulo inteiro capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vamos ver que aqui ele tinha sido abandonado por muitas pessoas. Muitas pessoas que ele ensinou, muitas pessoas que ele encorajou, muitas pessoas que ele ajudou quando ele precisou de pelo menos um apoio, uma palavra amiga. O texto fala que ele foi abandonado. Onde ele estava quando escreveu essas palavras? O texto vai nos dizer isso também. Ele estava em uma prisão. E mesmo próximo à morte, abandonado por pessoas, por amigos, talvez por parentes, em meio a uma prisão, ainda assim ele consegue deixar uma mensagem de esperança, encorajamento e fé. E eu fico olhando o cenário em que o mundo está vivendo hoje. E eu tenho perguntado isso para mim mesmo. E eu gostaria que hoje fosse o momento de uma reflexão de cada um de nós. Será que a Igreja de Cristo na Terra, ela tem pregado desta mesma forma? Uma mensagem de fé, esperança e encorajamento? É algo para nós pensarmos. Como será que tem sido a nossa postura, a nossa atitude, o nosso posicionamento diante de uma pandemia? Eu preciso me espelhar em pessoas que passaram por situações muito mais difíceis que a minha, mas venceram. O apóstolo Paulo viveu um evangelho genuíno por cerca de 30 anos, ou um pouco mais do que isso. Do dia da sua conversão até o dia da sua morte, mais de 30 anos se passaram. E ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Mas como será que foi o começo desse homem? Será que foi com muitos holofotes? Será que foi com muita bajulação? Será que foi um começo assim, daquele que marca, que as pessoas ficam impactadas, olha quem chegou? Não. Quando a gente vai olhar lá no livro
de Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 11, a gente começa a entender algumas coisas, e Paulo, ele faz um relato de como foi o começo do seu ministério, como foi o começo da sua carreira como um servo de Cristo. Ele disse assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne e nem sangue, mas tornei a Jerusalém a ter com os que antes já de mim eram apóstolos, e depois parti para a Arábia e outra vez para Damasco. E passados 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Você consegue entender, queridos? Paulo, extremamente zeloso no judaísmo, um fariseu. Ele era da tribo de Saul, um homem muito letrado, um homem muito inteligente. Ele se converte, ele tenta pregar a palavra já em seguida, mas naquele momento Deus tinha algo diferente para ele. E é aqui talvez que eu e você nos encaixemos um pouco no Paulo, naquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. Paulo vai para a região da Arábia e fica lá em isolamento por cerca de 3 anos. Sabe qual é o nosso grande problema hoje, meus queridos? Nós precisamos aprender a ser igreja sem ter a igreja. Ainda que possamos utilizá-la com algumas restrições, nós não estamos na nossa capacidade 100% de atuar como igreja. Nós precisamos entender, meus queridos, que embora a igreja física, como nós conhecemos hoje, barracões, salas, prédios, e nós gostamos muito disso, não é verdade? Quem não gosta de ver uma igreja bonita, bem pintada, com uma boa iluminação, com som, com salas, com bom estacionamento, com projetor, com microfone de alta qualidade, com instrumentos, com todos os departamentos funcionando, trabalhando, agindo direitinho, tudo redondinho. A gente gosta disso. Mas quando tudo isso é tirado de nós, quando tudo isso for tirado de nós, o que resta? Como eu posso ser igreja sem ter a igreja física? Ela é muito importante, mas muito além da importância dela, eu e você somos e precisamos ser neste momento a igreja de Cristo. Nós precisamos ser a igreja de Cristo. Mas a minha pergunta é, será que nós estamos à disposição de uma mudança? Nós temos visto, eu não sei quanto a vocês, mas eu acompanho algumas coisas. Pessoas se reinventando nesse período de pandemia. Nesse período de isolamento, quarentena, afastamento, fechamento. É triste saber que muitas coisas fecharam, muitas pessoas tiveram que provisoriamente deixar seus sonhos de lado, seus projetos. Mas há pessoas se reinventando. Conheço história de pessoas que de empresa de comunicação passou a fabricar em casa guloseimas, salgados para vender. Ouvi histórias até mesmo de um jogador de futebol de 3ª divisão de um campeonato europeu. Eu não sei o nome, porque eu não sou muito bom em acompanhar futebol. Mas aonde ele estava, naquele país, o clube dele não conseguia mais bancar as despesas dele, por não haver campeonato, por não haver patrocínio. Ele voltou ao Brasil e ele foi vender máscaras, ele foi vender produtos, foi vender relógios, foi vender bijuterias, mas ele se reinventou. E talvez seja o momento de nós, como igreja, nos reinventarmos.
O que eu posso fazer para ser igreja de Cristo? O que eu posso fazer nesse período de isolamento? E a resposta é, ainda que haja restrições, meus queridos, algumas pessoas podem ficar em casa, outras precisam trabalhar. O meu trabalho, por exemplo, é considerado como um trabalho essencial. Eu não parei nem um dia. Eu preciso trabalhar. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Seguindo as regras. As proteções necessárias, álcool, máscara, separação entre meus colegas de trabalho, no atendimento aos clientes manter uma distância segura para fazer algum tipo de transação, de entrega. Mas não significa que eu não possa ser Jesus no meu local de trabalho. Eu posso ser Jesus no meu distanciamento de 1,5 metro, 2 metros do meu colega. Eu posso ser Jesus para ele nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Eu posso ser Jesus a forma como eu trato o meu gestor, o meu supervisor, com respeito, com carinho, com dignidade. Nós precisamos nos reinventar. Você que precisa sair, você que não pode ficar em casa, você pode ser Jesus na rua, você pode ser Jesus no ônibus, você pode ser Jesus no escritório onde você trabalha. E você que não pode sair, e você que precisa ficar em casa, você pode ser Jesus nas suas postagens. Ah, irmãos, como me entristece quando vejo cristão brigando com cristão em rede social. É muito triste. Seja Jesus. Há muito tempo atrás eu li um livro e de tempo em tempo me vem à memória algumas coisas desse livro. E esse livro dizia assim: nas situações que eu passo, como Jesus agiria na mesma situação? Qualquer coisa que eu passe, quer seja boa, ruim, positiva, negativa, como é que eu passaria diante da situação? Queridos, o isolamento, ele pode ser bom para nós. O isolamento de Paulo teve um propósito. Eu penso, meus queridos, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Quem me conhece sabe, eu não me canso de dizer isso. Algumas pessoas podem dizer, o diabo fechou as igrejas. Eu particularmente penso que nunca nada sai do controle das mãos de Deus. A Bíblia fala que Ele é o alfa e o ômega, o começo de todas as coisas e o final de todas as coisas. E mesmo para aquilo que eu e você olhamos e achamos que é um verdadeiro caos, uma bagunça, uma desordem, muitos de nós estão perdendo a esperança, não sabendo quando tudo vai acabar, que dia, que ano, que mês vai acabar. Eu penso que Deus olha e pensa, tudo está na palma das minhas mãos. Nunca nada saiu do controle das minhas mãos. E até mesmo em meio a tudo isso que eu e você enxergamos como um caos, que eu e você enxergamos como uma bagunça, Deus vê tudo como parte de um quebra-cabeça. E Ele vai usar isso. E aqueles que entenderem, e aqueles que compreenderem, sairão mais fortes de tudo que está passando. Isso não é para nos matar, é para nos fortalecer. E pensando nisso, fazendo um paralelo entre Paulo e nós, eu fiquei pensando, que lição que eu e você podemos tirar de tudo isso? E eu fiquei pensando, que lição que Paulo aprendeu durante todo o seu isolamento? Antes de se isolar, alguma coisa aconteceu para forçá-lo a isso. Será que Deus não quis que o mundo parasse para refletir em algo? Porque isso é de âmbito mundial. Todos os países, todas as pessoas estão passando pela mesma situação. Algumas mais graves que outras, outras o pior já passou, já estão se recuperando. Mas para Paulo, ele estava indo para prender cristãos. E eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Paulo estava indo fazer uma coisa que ele considerava certo, mas era errado aos olhos de Deus. E Deus precisou dar um chacoalhão em Paulo. E vocês conhecem a história. No caminho de Damasco ele enxerga uma luz,
ele ouve a voz, Jesus se apresenta para ele e diz: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fica cego. Por quê? Porque ele estava indo na contramão de Deus. Ele estava em desacordo com a vontade de Deus, fazendo o que aparentemente era certo, era correto aos olhos dele, mas era errado aos olhos de Deus. E olhando essa situação de Paulo, eu penso, toda vez que eu e você estivermos fazendo algo errado, Deus nos fará parar, pensar e refletir no que estamos fazendo. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é tão querido, se preocupa tanto conosco, que ele não vai nos deixar sem o conhecimento do que é certo e do que é errado. E o mais interessante de tudo, ele sempre vai nos dar uma opção, uma direção, uma forma de fazermos as coisas certas, de corrigirmos o que está errado, porque ele é um Deus de amor. Mas eu não posso achar que por ser um Deus de amor, ele também não é um Deus justo, que corrige, que exorta e que faz com que aquela pessoa que está de maneira incorreta diante deles volte ao caminho certo. Isso é ser um pai, e um pai amoroso, mas também um pai justo. Toda vez que eu estiver passando por uma situação e eu me ver parado, isolado, pensando, eu preciso refletir: Espírito Santo, por que eu estou passando por isso? É prova? É propósito? É por erro meu? É por negligência minha? O que eu posso aprender com tudo isso? Um segundo ponto, Paulo vê toda a sua autonomia ir embora. Paulo, talvez alguém que quando chegasse num restaurante tinha uma mesa reservada para ele. O Paulo que talvez quando ia pagar uma conta alguém dizia: não, Paulo, é por minha conta. O Paulo que sempre tinha o melhor hotel reservado aonde quer que ele fosse. O Paulo que era saudado e reverenciado onde quer que ele entrasse, numa cidade, numa casa, talvez no sinédrio. O Paulo independente. O Paulo autônomo. O que acontece com ele? Ele vê tudo isso ir embora. Porque a partir do momento que ele perde a visão, ele fica desnorteado. Ele fica sem saber o que fazer, o que falar, para onde ir. E muitas vezes, queridos, é importante nós termos uma visão espiritual muito aberta para ver as coisas de Deus. Porque a nossa visão física das coisas, elas podem sim nos impedir de ver o espiritual de Deus agindo por nós, em nós e através de nós. Foi necessário Paulo perder a visão física para que a visão espiritual a respeito das coisas de Deus, para refletir quem ele era e o que ele estava fazendo, viesse à tona. A história conta que ele é levado para uma casa e lá ele fica na dependência dos outros. Quem que gosta de depender dos outros? Para ir ao banheiro, para tomar um banho, para se alimentar, para andar. Tudo que ele precisou fazer a partir desse momento e durante o tempo que ele ficou cego fisicamente, ele dependeu dos outros. E não é feio depender dos outros, irmãos. Nós precisamos uns aos outros. Se não fosse assim, o Novo Testamento não estaria tão cheio de exemplos. Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns aos outros, edificar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, perdoar uns aos outros. A Bíblia, ela é repleta de passagens que diz a importância de eu ajudar o próximo e ele me ajudar. É claro que a nossa dependência maior sempre vai ser de Deus, sempre vai ser de Jesus, mas nós precisamos entender, nós precisamos de alguém. Eu não sei plantar. Um dia alguém plantou para que comida chegasse à minha mesa. Um dia alguém trabalhou em uma usina para chegar luz até a minha casa. Alguém um dia precisou trabalhar em uma fábrica, confeccionar uma roupa para que eu me vestisse hoje. Da mesma forma, o meu trabalho vai beneficiar uma outra pessoa e é assim que funciona. Nós precisamos entender que nós somos codependentes uns dos outros e dependentes totalmente de Deus. Em isolamento, Paulo busca a Deus.
O texto fala que lá em isolamento, naquela casa onde ele estava, o texto de Atos, no capítulo 9, fala que ele orou e buscou a face de Deus. No capítulo 9, versículo 9 de Atos, o texto fala que ele jejuou por 3 dias. Ele não comeu e não bebeu nada por 3 dias. No capítulo 9, verso 11, diz que ele orou. No capítulo 9, versículo 12, diz que ele teve uma visão. Irmão, você consegue entender uma coisa dessa? Em isolamento, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus e ele teve uma visão. E a minha pergunta é, por que será que eu e você precisamos passar por um isolamento para fazer algo que deveria ser normal do nosso dia a dia? Você já viu uma pessoa jejuar só porque ela ama a Deus? É uma falha nossa. Por que eu não posso jejuar apenas em agradecimento ao que Deus tem feito na minha vida? Mas não, se eu tenho um propósito de um trabalho, de uma faculdade, de trocar de carro, de uma viagem, de uma resposta, de uma entrevista, eu faço um jejum porque é um propósito específico. E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido, tem que ser feito mesmo. Mas por que jejuar só por coisas específicas? Por que não jejuar apenas por uma consagração, por um momento entre eu e Deus? Por que eu vou esperar o isolamento? Por que eu vou esperar as coisas desandarem? Por que eu vou esperar por situações desastrosas, complicadas, terríveis venham acontecer para então eu orar, jejuar e buscar a face de Deus? Eu preciso aprender a administrar melhor o meu dia para ter mais tempo de qualidade com Deus. Eu preciso, ao invés de ficar 2 horas no celular, e não estou pregando contra, porque eu mexo muito, eu gosto de ver vídeos, eu gosto de interagir. Não sou muito tecnológico, mas eu gosto. Mas por que eu fico 2 horas? Por que eu não posso ficar 1 hora lá e 1 hora ficar com Deus? Não é algo para nós pensarmos? Paulo teve 3 dias. E olha que interessante, irmãos. Deus ele está tão pertinho, tão disposto a mudar a tua, a minha, a nossa situação, que aquele homem que 3 dias antes perseguia e queria prender cristãos, em 3 dias de oração, jejum e busca, ele teve visão. Deus se revelou a ele. Deus está disposto a se revelar a cada um de nós. O que falta? Uma postura nossa, uma atitude nossa. É o que falta para nós. Por que nós temos que esperar essas coisas acontecerem? Ele está constantemente ao nosso lado, disposto a estender a sua mão e nos ajudar. A gente vê bem claro, o resultado da atitude de Paulo foi, ele buscou e de maneira rápida, Ananias o responde. Ananias vem até a presença dele, porque da mesma forma como Paulo estava buscando a presença de Deus, Deus estava preparando alguém numa outra casa, numa outra rua, num outro bairro, não sei qual era a distância em que eles estavam um do outro. Mas da mesma forma como você está orando, buscando, esperando algo em Deus, Deus também já está preparando algo para te ajudar nessa situação que você está passando. Eu fico pensando em Ananias, irmãos. Se coloca no lugar dele. Deus fala com você e fala, vai lá e ora por aquela pessoa que está perseguindo os cristãos, aquela pessoa que outrora queria te prender, aquela pessoa que odiava pessoas como você. Que homem de coragem que foi esse Ananias em aceitar o que Deus tinha para a vida dele. A resposta foi tão rápida, talvez eu penso, por isso que Paulo escreveu, ou melhor, Tiago escreveu lá em capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Certa vez eu li um livro de Max Lucado e uma frase me marcou muito. E ela dizia algo mais ou menos assim, se há 1000 passos que te afastam de Deus, Ele deixará o último por sua conta. O que Max Lucado quer dizer, se a distância é grande, a maior parte, a mais difícil, a parte mais complicada, Deus fará.
e ficará a 1 metro de distância. Por quê? Porque ele quer que seja uma atitude voluntária de você, se chegar até ele. Ah, queridos, e quando isso acontecer, quando você se achegar a Deus, o texto diz, e ele se chegará a vós. Mas há um preço. O texto continua dizendo, purificai as mãos, ó pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. E assim ele coloca uma lista de atitudes que eu preciso fazer. De uma limpeza, de uma purificação, de uma renúncia, de coisas ruins, para então Deus se achegar e completar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus, Ele é santo. Deus não compactua com coisas erradas. O próprio apóstolo Paulo diz que não há comunhão entre luz e trevas, aonde uma chega, a outra vai embora. Se for para chegar à luz de Deus na sua vida, as trevas têm que se dissipar. E todas essas experiências, aonde que Paulo recebeu? Cego, dentro da casa de um desconhecido. E depois da sua conversão ele vai há 3 anos na Arábia. A Bíblia silencia no que aconteceu na Arábia. Mas ele teve um período de isolamento com Deus. Deus usou o isolamento para se revelar ainda mais a Paulo. 3 anos. Aquele que era acostumado a ser visto ficou escondido. Aquele que era acostumado a falar ficou em silêncio. Aquele que era acostumado a trabalhar ficou inerte. Aquele que era acostumado a receber elogios, ninguém nem sabia onde ele estava. Não parece uma regressão? Às vezes a gente fica em um isolamento, um tempo parado, sem agir, sem trabalhar, sem falar. Lendo um livro uma vez sobre ensino, eu aprendi que aquele que não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E mesmo Paulo, com todo o seu conhecimento, o versículo 4 fala que ele excedia aos demais da sua época. Um homem inteligente, um homem competente, um homem capaz. Mas apesar de tudo isso, o versículo 12 diz, lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava um conhecimento profundo a respeito de quem era Jesus. Quem é Jesus na sua vida? O que ele representa para você? Da onde ele te tirou? Quem você era antes e quem você passou a ser após Jesus? O problema é que a gente tem muita pressa em querer fazer as coisas. A gente é bom para fazer, mas a gente é ruim para esperar. O apóstolo Paulo fala no versículo 15 que ele foi separado desde o ventre da mãe. Mas ainda assim, ele precisava esperar. O isolamento não pode te enfraquecer, ele tem que te fortalecer. O isolamento não é para te matar. É para te preparar, para te capacitar para coisas grandes. E eu e você precisamos entender isso. É possível? Claro que é. Como que isso é possível? Busque a Deus, peça ajuda a Jesus. A Bíblia fala em João que Ele é o nosso advogado, Ele intercede as nossas causas diante do Pai. Peça ajuda ao Espírito Santo. Jesus deixou Ele como consolador, como aquele que conforta, como aquele que exorta, como aquele que traz à memória o que Deus quer para nós. Ele está aqui para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala com Ele, Ele está aí contigo, fala com Ele. Ele vai te ouvir, Ele vai se revelar a você. E um último ponto que eu queria ver com vocês. Paulo entendeu que estar com Deus não é perder, mas é ganhar. Como assim? Talvez você pense, mas eu vim para Jesus. Eu sirvo a Deus. Eu sou um filho obediente, mas eu tive perdas. Eu perdi algumas coisas. O que Paulo está dizendo é que todas as vezes que eu e você perdemos algo por amor a Deus, por amor a Jesus, Ele vai nos restituir com algo melhor. Se Ele tirou ou se Ele permitiu que você perdesse, é porque Ele quer te restituir com algo melhor.
Não é fantástico isso, irmãos? Eu me maravilho com essas palavras. Eu estava olhando as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo diz. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Eu fiquei pensando, irmãos, palavra forte, esterco, né? E eu confesso que até ontem à noite eu entendi a palavra como um sentido original dela mesmo. E eu fui consultar o que significa a palavra esterco. No original grego, nas palavras de Paulo, Paulo estava dizendo assim, tudo aquilo que eu perdi, eu considero como que algo atirado aos cães, restos. Não é fantástico? Ele está dizendo aquilo que para mim é precioso, perto do que Deus sempre me dá, não é tanto, é sobra. Paulo estava dizendo, Deus não tem sobra para você. Deus não tem resto para você. Deus não tem para você aquilo que outros dispensaram e jogaram fora e você foi obrigado a pegar. Não, Deus tem algo de qualidade, de excelência para você. Por isso que ele fala, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sabe qual é a parte boa da história? Não é só para Paulo, é para mim, é para você. Paulo diz, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Ele considerou como sem valor. O isolamento de Paulo o capacitou para coisas grandes. Eu fiz um pequeno relato. 3 grandes viagens missionárias. Ele ia, pregava, abria igrejas, ganhava pessoas, instituía presbíteros, bispos, diáconos, e quando voltava ele passava de novo em uma, vendo como elas estavam. 3 grandes viagens missionárias. O Evangelho chegou a muitas pessoas. Muitos obreiros preparados por ele. Muitas igrejas abertas. Muitas almas alcançadas através da vida dele. E ele deixou um legado a ser seguido. E sabe por que ele alcançou tudo isso? Eu e você precisamos seguir Paulo, os seus exemplos bons? Com certeza. Mas acima de tudo, nós precisamos seguir aquele que deixou um bom exemplo para o próprio apóstolo Paulo. Quem é ele? 1 Coríntios 11:1. Sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Seja Jesus no teu trabalho. Seja Jesus no teu trabalho. Ah, irmãos, muitos vão, e eu estou concluindo. Muitas pessoas estão dizendo, isso vai passar. E eu também digo, isso vai passar. Só não tenho data para te dar, mas vai passar. Mas eu fiquei pensando ontem à noite, meditando nas palavras finais desse texto. E eu fiquei pensando, quanto tempo vai durar? De que forma vai passar? Como posso ser Jesus nesse período? Que lição vamos tirar de tudo isso? E como será o meu relacionamento com Deus durante e depois? Porque ter um relacionamento bom com Deus enquanto as coisas estão ruins é fácil. E quando as coisas passam? E quando aparentemente volta à normalidade? Será que eu esqueço ele? Será que eu descarto ele? Será que eu guardo para a próxima oportunidade que eu vou precisar dele? Pense nisso, queridos. São tempos difíceis. Mas para eu e você que temos Deus, para eu e você que temos Jesus, para eu e você que temos o Espírito Santo, as coisas são mais tranquilas. Porque nós não estaremos passando sozinho. O Salmo 91, eu encerro com essas palavras. O texto fala, as palavras de Davi, ainda que eu ande. O texto está dizendo que ele vai me impedir, que ele não vai deixar eu passar pelo vale da sombra da morte. Mas Davi diz, ainda que eu ande, eu não estarei sozinho.
porque o Senhor estará comigo. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Amém? Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos. Que as nossas palavras, ó Pai, sejam como as de Paulo, palavras de fé, esperança e encorajamento, em um período em que muitos estão perdendo tudo isso. Onde há desespero, onde há pessoas, ó Pai, sem ter para onde correr, sem ter a quem recorrer, que nós possamos levar a elas Jesus Cristo. Que nós possamos levar a ela uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. Porque tudo vai passar. E nós precisamos sair mais fortes e melhores para continuar a nossa vida, nosso trabalho, nosso ministério, para, assim como Paulo, deixar um legado. Nos ajude a ser fortes e corajosos e manter a nossa confiança sempre no Senhor. Porque o Senhor, ao contrário de muitas pessoas, talvez, que tenhamos abandonado, o Senhor nunca nos deixa e o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor nos ama. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Nós não sabemos como que vai ser durante a semana, irmãos, porque os decretos, as mudanças, as regras, às vezes elas mudam de um dia para o outro. Mas a gente está interagindo com pessoas que podem nos trazer informações confiáveis, corretas, concretas. E qualquer mudança, nós estaremos entrando em contato com vocês pelos grupos, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tá bom, queridos? Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não retomamos a nossa normalidade, que Deus te abençoe na tua casa. Que a tua casa seja um pedacinho do céu na terra. Se reúna com a tua família, com as pessoas que podem estar com você, tá, irmãos? Com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido. Orem, busquem e não saiam da presença de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.